O 10 na TV continua com o objetivo de tentar realizar entrevistas que ajudem o telespectador a entender melhor as grandes questões que afetam a sociedade, como, por exemplo, a crise econômica. E um dos setores que mais sofreram com esta crise foi o da construção civil. Este, que já foi um dos setores que mais cresceram nos últimos 15 anos, hoje passa por algumas dificuldades. Porém, a situação parece dar sinais de uma recuperação. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente do Sindicato das Empresas de Construção Civil do Amazonas, Frank do Carmo Souza. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maurício. É um prazer falar sobre o mercado imobiliário do Amazonas. Presidente, então, é verdade que o setor da construção já começa a dar sinais de recuperação? Olha, verdadeiro. A gente realizou um censo que expôs na mídia na última terça-feira, onde fez uma radiografia do mercado de uma forma geral. E isso nos mostra que o mercado já dá esses sinais de recuperação através de vários levantamentos, cruzamentos, com informações socioeconômicas, com informações do que tem no mercado para vender, de preço de mercado, de faixa etária dos potenciais compradores, uma série de fatores que nos leva a crer que nós vamos entrar nessa recuperação já a partir, moderadamente, desse segundo semestre de 2016. Como você falou, vocês acabaram de apresentar os resultados desse censo imobiliário, né? Como é que foi esse trabalho, né? Quais os reais resultados, os principais resultados que ele pode mostrar para a gente? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o censo, sobre esse censo, porque, na realidade, o mercado ele tem apresentado pesquisas no mercado imobiliário nas informações mais recentes. E o Sinduscon realizou esse censo. O censo, ele aprofunda bem mais essa questão para você entender como anda todos os influenciadores do setor que pode nos levar a entender a performance desse setor. Então, a base do censo foi dividida as regiões de Manaus em 7 regiões. Norte, Sul, Leste, Centro-Oeste, Sudoeste, Noroeste. Enfim, todas as regiões representativas que têm imóveis em construção ou imóveis já construídos nessas regiões. Então, foi estratificado por índice de verticalização, por faixa etária dos moradores que tem naquela região, por potencial de receita dessas famílias, estágio de empreendimento, tipo de empreendimento que existe, infraestrutura que tem naquela periferia dos imóveis, a questão da densidade demográfica por região, para você saber se existem vazios que você pode fazer lançamentos. Então, é uma pesquisa que ela atende tanto a quem quer comprar um imóvel, como ao empresário decidir e definir em que local é mais factível ele fazer um lançamento. E também estudar que tipo de produto venderia melhor ou vende melhor no geral. Ou seja, a pesquisa nos mostra que produtos de 50 a 75 metros quadrados é o que mais vende. E nós temos produtos nessas regiões, desde econômico, super econômico, estándar, médio, alto, super alto e super luxo. Tipo assim, foi feito várias estratificações de forma que o mercado, tanto para o empresário como para o consumidor, seja uma referência na hora da sua decisão. Tanto de lançamento geral, né? Como o potencial comprador na sua compra. Presidente, para gerar emprego é preciso fazer investimento, mas para empreender é preciso o apoio financeiro. Como é que está hoje a facilidade de acesso a créditos bancários para as empresas? Bom, na realidade não há facilidade, né? Nós temos uma briga constante sobre essa questão do crédito, não só de existir o crédito ao mercado imobiliário. Esse crédito existe, mas ele reduziu muito. E hoje nós temos uma outra dificuldade, que é o critério de aprovação desses cadastros perante o banco. Quanto menor o crédito, maior a restrição. Então, a gente tem buscado esse aumento de crédito, porque o crédito é que nos move a fazer novos lançamentos, e há uma restrição nesse momento. Nós temos essas mudanças econômicas, ou então essa transição econômica, onde está impostado um novo ministro das cidades, que ele está estudando os casos ponto a ponto, tanto no que condiz principalmente ao Minha Casa Minha Vida, que é o grande programa impulsionador da moradia no Brasil. Então, a gente está brigando nacionalmente para que esse crédito aumente, para que seja definido por região
o crédito que possa ser lançado no mercado de Manaus, no Amazonas como um todo, para poder evoluir com esses lançamentos ou com novas perspectivas de lançamento. Presidente, a gente nos últimos 15 anos realmente viu o quanto Manaus cresceu, principalmente questão de prédios, cresceu, né, para cima, como a gente fala. Mas ultimamente a gente, com essa crise, viu realmente muitos empreendimentos parados, né, demorando para ser entregue. Esses empreendimentos que foram paralisados ou tiveram um ritmo diminuído com a crise, eles já estão recuperando as forças, estão conseguindo ser concluídos? Na realidade, nós entendemos que não há empreendimento parado que seja conhecido das empresas do mercado que a gente acompanha, né? Uhum. O que pode ter acontecido, ou pode estar acontecendo, em alguns casos, alguma dilatação de prazo, talvez, mas parado eu não te diria. Agora, sim, a verticalização em Manaus representa 10% de todo o mercado que existe de moradia, tá? Então, em alguns casos, dependendo do tipo de produto, isso pode ter alguma dilatação, mas, em geral, esse mercado está equilibrado, não há nenhuma interrupção grave que possa estar chamando a atenção, que seja conhecida. Eu realmente não reconheço. Esse mercado está estável e funcionando e crescendo. Em relação a outros estados, é verdade que os preços praticados aqui em Manaus são melhores do que muitas outras cidades no país? Manaus é a 5ª cidade mais barata em preço de metro quadrado no Brasil. E assim, né, tem um outro ponto relevante que deve ser comentado, que o censo que foi realizado agora nos mostra, é que esse censo ele foi realizado entre os anos de 2010 até 2016, até maio de 2016. E foi levantado todos os empreendimentos lançados nesse período, tanto empreendimentos verticais, como horizontais, como comerciais. E dentro desses lançamentos que existiram desde 2010, tem-se um percentual de estoque ainda que representa 14,5% do que foi vendido, do que foi lançado desde a origem lá em 2010. Então, e aí um pouco respondendo a sua pergunta em relação a como é que está o mercado de Manaus. É um estoque muito baixo em relação a outras capitais. Esse número 14,5%, comparado a São Paulo, que é 25%, Curitiba, que é 28% que foi lançado, está em estoque, e Porto Alegre, que é 22%, é um número muito abaixo de outras capitais. Ou seja, a gente tem um levantamento, esse levantamento nos mostra que se não houver nenhum lançamento em tempos recentes, nos próximos meses, vai faltar estoque de imóvel no fim de 2017. Então, esse cenário, ele é um cenário que impulsiona a novos lançamentos. Eu acredito que a partir desse segundo semestre de 2016, nós vamos ter alguns lançamentos que já estão até previstos por algumas consultoras do mercado. E o que precisa mudar, na sua opinião, principalmente na economia, no que diz ao setor, para que volte a ser mais atrativo para o consumidor, principalmente o consumidor da classe média, que é um dos que mais busca, principalmente ligados à questão do financiamento? Olha, o que move, a gente já falou, é o crédito, mas os empreendimentos, cada vez mais sendo lançados, dentro até desse próprio censo que a gente tem aí, em locais onde tem infraestrutura urbana, né, quer dizer, hospitais, educação, mobilidade, transporte, e tendo o conforto que o comprador, o potencial interessado em mudar de imóvel, seja de uma casa para um apartamento, ou para uma nova casa, para um novo eixo, que tenha os centros de lazer, que sejam empreendimentos preparados para que a sua família tenha ali todo o conforto possível e toda a infraestrutura de lazer e toda a mobilidade dentro dessa região, né? Isso é o que precisa para esse estudo, nos leva a entender melhor esse mercado e fazer esses lançamentos apropriados. Na sua opinião, o setor da construção civil tem um futuro promissor a um prazo breve? Sem dúvida, ele é promissor breve e no futuro. E na realidade, assim, a economia que nos está nos limitando um pouco. E a economia e tanto essa transição política
Mas o mercado imobiliário, ele é bom hoje, vai ser bom amanhã, vai ser bom sempre. É um investimento que você tem para o resto da vida. E sempre você está galgando novos postos, mudando de um apartamento menor para um maior, para uma casa mais confortável. Então, isso é uma lógica natural do ser humano, das pessoas, das famílias, né? Desde já eu agradeço a sua participação. Eu conversei com o presidente do Sindicato das Empresas de Construção Civil do Amazonas, Frank do Carmo Souza. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado.